Bom, pessoal, para fazer esse exercício eu tenho aqui um recipiente que contém um líquido homogêneo de densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico e a gravidade eu vou colocar aqui, do planeta Terra, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Tá o líquido até aqui em cima, tá cheio desse líquido, 0,8 gramas por centímetro cúbico de densidade. A pressão aqui em cima é a pressão atmosférica, 10 na 5 newtons por metro quadrado. E eu quero saber a pressão efetiva a 0,6 metros de profundidade. Então a altura aqui, 0,6. Qual é a pressão efetiva? Bom, a pressão efetiva, pressão do líquido, vou botar assim, do líquido é μ vezes G vezes H, conforme a gente viu em vídeos passados. Só que gravidade está em 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou passar isso aqui para sistema internacional. Está no sistema usual, a gente só multiplica por 1000, isso a gente já viu exaustivamente em vídeos passados, e eu faço questão de repetir, porque eu não quero que isso seja problema para vocês. Esse tipo de conversão, passar de gramas para centímetro cúbico para quilogramas metro cúbico, basta multiplicar por 1000, isso eu não quero que seja um problema para vocês, pessoal. Por isso que eu faço várias vezes. Pressão no líquido, aqui no ponto, vou chamar isso aqui de ponto A. Ponto A, lá no ponto A, né? Bom, é bem pressão do líquido, né, pessoal? Tira o ponto A daqui. Pressão que o líquido faz. 1.800 vezes gravidade, que é 10, vezes a profundidade, que é 0,6. Então, a pressão pelo líquido vai ser 10 vezes dá 800 vezes 6, multiplicar 10 vezes 0,6 dá 6 newtons por metro quadrado. Essa é a unidade da pressão no sistema internacional. Então, fazendo a multiplicação dá 4.800 newtons por metro quadrado. Essa é a pressão do líquido. Agora eu quero saber qual é a pressão no ponto A. Bom, aí é diferente. A pressão total, pressão no ponto A, vai ser a pressão aqui em cima, que é 10 na 5. Então deixa eu colocar pressão lá no ponto O, lá em cima, mais a pressão que o líquido gerou. A pressão lá no ponto A é a pressão PO, que é 10 na 5 newtons por metro quadrado. Newton por metro quadrado. E a pressão no líquido, que é 4.800 newtons por metro quadrado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever 10 na 5 por extenso, só para poder somar. Vai ser 50 newtons por metro quadrado, mais 4.800 newtons por metro quadrado. Então a resposta, a pressão total no ponto A, fica 104.800 newtons por metro quadrado. Bom, pessoal, esta questão aqui eu vou explicar para vocês. Aqui eu tenho a superfície de um lago. Tá? Vocês reparem que a superfície é horizontal. Por que ela é horizontal? Porque a pressão atmosférica aqui é a mesma nessa altura, né? E a pressão atmosférica foi dada, que é 10 na 5 newtons por metro quadrado. Eu tenho aqui um mergulhador a 5 metros abaixo da superfície aqui. E a pergunta é, qual a pressão sobre o mergulhador? Essa é a pergunta A. E letra B, qual a variação de pressão sobre o peixe na posição A e B?
Tem um peixe que, quando viu o mergulhador aqui, ó, ele veio para cá. Ora, pessoal. E eu quero saber qual foi a variação da pressão sobre o peixe. Se ele estava no ponto A aqui e vem para o ponto B. Reparem bem que o peixe estava a 5 metros de profundidade. E ele continua a 5 metros de profundidade. Isso eu vou falar depois. Vamos achar primeiro a pressão sobre o mergulhador, que é a questão A. Então, a pressão sobre o mergulhador, eu vou chamar de pressão total, é a pressão lá no ponto O, lá em cima, aqui em cima, mais a pressão do líquido. Pressão do líquido. Pressão do líquido é μgh. O líquido é a água, pessoal. E eu não dei, mas a água, a gente já tem que mais ou menos ter uma ideia desse número, né? Que a massa específica da água, densidade, é 1 grama por centímetro cúbico. Passando para o sistema internacional, basta multiplicar por 1000. Vai dar 1000 quilograma por metro cúbico. É a massa específica da água. E aí, claro que é isso que eu vou trazer para cá, né, na nossa formulazinha. Então, a pressão do líquido, 1000. Gravidade do planeta, vamos adotar 10, o número padrão, vezes. A profundidade do mergulhador está aqui a 5 metros. 5. Então, a pressão do líquido vai ser 50.000 newtons por metro quadrado no sistema internacional. Feito isto, a gente já agora pode somar a pressão no mergulhador, a pressão total, pressão no ponto O lá em cima, que eu falei que é 10 na 5, fica 10 na 5 newtons por metro quadrado. E a pressão do líquido que eu acabei de achar, 50.000 newtons por metro quadrado. Para somar, eu vou tirar da notação científica, vamos botar assim, pressão total, 100.000 newtons por metro quadrado, mais 50.000 newtons por metro quadrado. Posso agora juntar as duas quantias, fica a pressão total é 150.000 newtons por metro quadrado. Essa é a pressão do mergulhador. Agora, se eu quiser passar para a notação científica, não deve ser problema. Eu vou pegar a vírgula que está aqui, ó. A vírgula que está aqui no finzinho, ó. E vamos trazer ela até aqui. Deixa só um número na frente, diferente de zero. Então, notação científica, a gente deixa só um número antes da vírgula. Traz daqui 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 na... Quantas casas? 5. Eu dei 5 casas. Newtons por metro quadrado. Então, essa é a pressão total sobre o mergulhador. Ok. A outra pergunta é: qual foi a variação? O peixe que estava aqui, ele está aqui também. Então, qual foi a variação? Pessoal, ele está a 5 metros de profundidade. Ele continua a 5 metros de profundidade. Então, a pressão aqui e a pressão aqui é a mesma. Porque a profundidade é a mesma. Não interessa a voltinha que ele fez. O que interessa é que ele está na mesma profundidade. Então, a variação, a letra B, a variação da profundidade, a variação da pressão, quer dizer, variação da pressão vai ser a pressão no ponto B menos pressão no ponto A, que é a mesma. Então, variação da pressão vai ser zero. Sim, uma coisa menos ela mesma. Não teve variação de pressão porque não teve variação de profundidade. E a profundidade aqui é o que poderia mudar.
Porque a água é a mesma, a gravidade do planeta é a mesma. Então a pressão no líquido depende do líquido, a densidade do líquido não mudou. Depende da gravidade do planeta, a gravidade do planeta não mudou. E a profundidade também não mudou. Então, uma coisa menos ela mesma é zero. A variação da pressão que o peixe foi submetido quando saiu do ponto A para o ponto B, para se esconder do mergulhador certamente, é zero, não teve variação, uma vez que ele ficou na mesma profundidade. Então tá aí o exercíciozinho resolvido, pessoal. Vamos passar para outro. Bom, pessoal, esse exercício diz o seguinte: os recipientes da figura contêm óleo e água, que está as duas figuras. A densidade do óleo é 0,8 gramas por centímetro cúbico e da água é 1 gramas por centímetro cúbico. Que altura H deve ter a coluna de óleo, essa aqui, ó, para exercer a mesma pressão que a coluna de água? Então, quero saber qual é a altura dessa coluna de óleo para que aqui embaixo se exerça a mesma pressão que essa coluna de água. Então esse é o exercício. Vamos reproduzir esses desenhos para poder comentá-los melhor. Bom, pessoal, aqui está a água, né? Com seus 18 centímetros de altura. A massa específica da água foi dada, é 1 grama por centímetro cúbico. Aqui está o óleo com a sua altura H, que é o que eu quero saber. Massa específica do óleo é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então a pressão do líquido no ponto A, aqui nesse ponto A aqui da água, né? E a pressão do líquido lá no ponto B, que é esse aqui, que é o óleo, eles têm que ser igual. Para a gente começar, né, saber qual, que eu quero que a pressão aqui seja igual a essa pressão aqui. E aí eu quero saber qual vai ser a altura da coluna de óleo. O que é a pressão do líquido? Pressão de um líquido, a gente já viu que é μ, massa específica, densidade absoluta, como queiram, GH. E aí eu vou substituir por μGH os dois lados. Então vamos colocar o μ da água, o G é a gravidade do planeta e a altura da água. Do outro lado, o μ do óleo, gravidade do planeta, vezes a altura do óleo. Então a altura do óleo é esse H grandão aqui. Pessoal, a gravidade do planeta dá para cortar, tem dos dois lados. O μ da água, eu vou deixar como 1 grama por centímetro cúbico. Então vai ficar 1 vezes a altura da água é 18. Fica 18, eu vou deixar em centímetros. Já explico por quê. O μ do óleo fica em 0,8. Então vou deixar 0,8. Pessoal, é importante salientar para vocês que aqui eu deixei em gramas por centímetro cúbico, aqui eu também vou deixar em gramas por centímetro cúbico. O importante é que eles têm que estar igual. Aqui eu deixei a altura em centímetro e logo eu vou achar a altura do óleo também em centímetro. Claro, vai depender do que eu achei ali, que eu deixei ali. 1 vezes 18 dá 18. Este 0,8 que está multiplicando passa dividindo. E aí eu vou ter a altura da coluna de óleo. Eu botei aqui coluna de óleo em maiúsculo para coincidir, que aqui eu também botei em maiúsculo, vou botar coluna de óleo em maiúsculo, assim, né? É isso que eu quero saber. E é isso que eu vou achar agora. Vou achar qual é a altura dessa coluna para dar a mesma pressão que temos aqui. Dividindo 18 0,8, eu vou multiplicar por 10 em cima e vou multiplicar por 10 embaixo, já explico por quê. Em cima vai ser 180, embaixo 0,8 vezes 10 dá 8, e aí eu me livrei da vírgula.
dividindo por 2 aqui em cima e embaixo, dá 90 em cima e 4 embaixo. Dividindo por 2 dá 45 em cima e 2 embaixo. 45 dividido por 2, pessoal, isso aqui é centímetros. É importante ressaltar que a resposta vai ser em centímetros, porque eu deixei essa altura em centímetros. Logo eu vou achar outra também em centímetros. Se eu tivesse passado essa para metro, eu ia achar esta em metro. Então eu vou achar de acordo com como eu deixei. E aqui, gramas por centímetro e gramas por centímetro, que eu vou salientar, porque eu já vi pessoas me questionarem isso. Eu deixei gramas por centímetro cúbico, aqui do lado de cá, e aqui gramas por centímetro cúbico. Então, se eu cortar este com este, pouco importa se eu tivesse deixado em quilogramas por metro cúbico e quilogramas por metro cúbico, porque um lado contrabalanceia com o outro, então eu vou simplificar, então pouco importa se eu tivesse deixado em gramas ou em quilogramas. Porque eles iam se cancelar da mesma forma que a gravidade se cancelou. Agora este aqui estando em metro, esse vai estar em metro. Se esse estiver em centímetro, vai estar em centímetro. Então, como eu deixei em centímetro, eu vou achar a resposta desse também em centímetro. Então, 45 dividido por 2, 22,5 centímetros. Então, a altura do óleo, que eu vou ter que deixar, né? Eu vou ter que deixar essa coluna aqui, ó. Ela vai ter que ser mais elevada que os 18. Ela vai ser 22,5 centímetros, justamente para compensar a densidade menor do óleo. Como o óleo é 0,8, o outro é 1, esse aqui é mais denso, e esse é menos denso, eu vou ter que deixar uma coluna mais alta para compensar isso. E veja, de 18 passou para 22,5. Se eu deixar uma altura de 22,5 centímetros, eu vou ter a mesma pressão que está sendo exercida por essa água aqui, 18 centímetros de água. Então tá aí, pessoal, um exercíciozinho simples, vamos passar para outro então. Bom, esse exercício diz o seguinte: na apresentação de nado sincronizado, num certo instante, uma nadadora está de cabeça para baixo a 1,95 metros de profundidade. Aqui está a superfície da água e a nadadora aqui com 1,95 metros de profundidade, a cabeça dela está a essa profundidade. Nessas condições, qual a pressão exercida sobre a cabeça da nadadora causada pela coluna de água? Quero saber qual é a pressão do líquido aqui, né, pessoal? Eu não quero saber qual é a pressão total, que é a pressão atmosférica, mas a pressão do líquido. Eu quero saber qual é a pressão só da coluna de água. E aí, nós sabemos que a água está autorizada a usar aqui a massa específica aqui, é 1000 quilogramas por metro cúbico. Já foi dado no sistema internacional. E a gravidade também nós vamos adotar 10 metros por segundo ao quadrado. E a pressão aqui na cabeça da nadadora pela coluna, pressão do líquido, a fórmulazinha só do líquido é massa específica vezes gravidade vezes a profundidade. Então a pressão do líquido vai ser 1000, já está no sistema internacional, vezes 10 vezes 1,95. Se eu fizer essa multiplicação, nós teremos então 19.500 newtons por metro quadrado. Bom, pessoal, tem um recipiente indicado na figura que contém 3 líquidos não miscíveis em equilíbrio. Líquidos não miscíveis é que não se misturam. Então aqui eu tenho óleo, aqui eu tenho água e aqui eu tenho mercúrio. Claro que o mercúrio é mais denso, fica embaixo, a água é o intermediário, fica no meio, e o óleo é o menos denso, fica em cima. Aqui está a densidade de cada um deles. Então a densidade do óleo é 0,8, a densidade da água é 1 e a densidade do mercúrio é 13,6. Também tem a altura de cada coluna, não está em escala, tá, pessoal? Não repare.
Aqui nós temos 10 centímetros de óleo, altura, 20 centímetros de água e 30 centímetros de mercúrio. Não reparem que não está em escala. Na verdade, 30 centímetros deveria ser 3 vezes maior que esse de 10. Mas eu não botei em escala para economizar espaço. Calcule a pressão devido a esses 3 líquidos no fundo do recipiente. Quero saber qual é a pressão aqui no fundo devido a esses 3 líquidos. Ora, pessoal, o que é a pressão então dos 3 líquidos? Se eu colocar aqui, vai ser a pressão do líquido, vai ser a pressão do líquido 1, tá aqui, mais a pressão do líquido 2, que é a água, e mais a pressão do líquido 3, que é o mercúrio. Do líquido 3. Eu vou ter que calcular a pressão de cada um deles para achar a pressão total dos líquidos, a soma dos líquidos, então. A pressão do líquido 1, colocando, né? Nós sabemos que a gravidade do planeta Terra é dada em 10 metros por segundo ao quadrado. Vejam que é sistema internacional. Então é conveniente que eu passe tudo para sistema internacional. Este aqui, por exemplo, eu multiplico por 1000, vai dar 800 quilogramas por metro cúbico. Multiplicando esse aqui por 1000, vai dar 1000 quilogramas por metro cúbico. E finalmente, multiplicando esse aqui por 1000, vai dar 13.600 quilogramas por metro cúbico. Então tá aí tudo representado, né? Tudo convertido por sistema internacional. Deixa eu colocar destacadamente aqui, né? Este é do óleo, este é da água. Eu vou pegar o de baixo, né? A conversão para o sistema internacional. E este aqui é o mercúrio. Uma vez que eu converti tudo para o sistema internacional, agora eu vou converter também as alturas. Interessante que a altura H1, dada em centímetros, é importante passar para o sistema internacional. Eu vou botar aqui H1 é 0,1 metros, H2 é 0,2 metro e H3 é 0,3 metros. Então tá, pessoal. Também já converti tudo para metro, para sistema internacional, e agora eu vou me concentrar só no sistema internacional, calcular cada um deles, né? Pressão do líquido 1. Pressão do líquido 1. Mi do 1, gravidade do planeta vezes altura 1. Pressão do líquido 1. O Mi do líquido 1 está aqui, é 800. E colocando 800, gravidade é 10. A altura 1 está lá, é 0,1. Foi convertido aqui também. Então, a pressão do líquido 1, 10 vezes 0,1, dá 1. 1 vezes 800 dá 800 newtons por metro quadrado. Então, a pressão também eu achei no sistema internacional. Pressão do líquido 2. Pressão do líquido 2 vai ser Mi do líquido 2, a densidade absoluta do líquido 2, gravidade do planeta Terra, H2. Pressão do líquido 2. O líquido 2 para nós aqui foi a água. Nós achamos 1000 quilogramas, convertendo então, vai dar 1000 vezes 10 planeta Terra vezes 0,2. Isto vezes isso dá 2, dá 2000 newtons por metro quadrado.
pressão gerada pelo líquido 2. E finalmente a pressão do líquido 3. O líquido 3, Mi do líquido 3, que é o mercúrio, gravidade vezes a altura do líquido 3. Líquido 3, nós achamos que é o mercúrio 13.600. É a densidade. 13.600 vezes 10 vezes o H3 0,3. Aí fica complicado, né, pessoal? Fazer de cabeça, a única coisa que eu consigo fazer de cabeça aqui é 10 vezes 0,3, que dá 3. Agora, 3 vezes este número já é um pouquinho mais, vou precisar do auxílio de uma calculadora. 13.600 vezes 3, 40,800 Newton por metro quadrado. Pressão do líquido 3. Somando tudo, agora eu vou somar tudo. Eu já coloquei aqui os valores que eu achei parcialmente. E a soma de tudo isso eu já fiz aqui, vai dar 43.600 newtons por metro quadrado. Então essa é a pressão gerada pelos 3 líquidos, né? A pressão só dos líquidos. Bom, esse vídeo eu vou encerrando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo eu vou dar prosseguimento com hidrostática. E para se manter informado dos vídeos que diariamente estou postando, inscreva-se no meu canal no YouTube. Também, se vocês puderem clicar no positivo, vocês estarão me ajudando e eu fico muito agradecido. Então, até o próximo vídeo com mais exercícios de hidrostática.